Vocês me ouvem bem? Então tá bom. Tomara que não. Tomara que não. Mas tem chance. Vou aguardar para ver, Celão. Depois você passa os olhos pelo chat aí e confirma com os meninos. Eu me sinto um pouco perdido. Linditos. Gente, vou pedir um favor. Vocês pentelhem o Celão, tá bom? Para ele providenciar uns outros encontros do terceirão comigo, tá bom? Isso óbvio, né? Se vocês gostarem dos nossos encontros. Então, pentelhem o Celão para ele arrumar uns outros, uns extras. Vamos lá, meus linditos. Liguem-se. Seguinte. Então, eu estava tentando compartilhar a tela aqui quando caiu, né? Tomara que não tenha fechado de novo a guia. Sim, fechou. Ah. Mas pelo menos ele abriu a mesma questão que eu estava. Pera. Olha só. Então, vamos lá, porque eu gastei praticamente uma aula aprofundando e destrinchando itens associados ao item A. Nós revisamos, né? Tipos de mutações. E aí, mutação, ela causa novidades no processo evolutivo. Se a gente pensa da evolução como mudanças que acontecem ao longo das gerações, as mutações são um dos fatores evolutivos. É uma das coisas que provoca essa mudança dos seres, tá bom? Mas ela não é o fenômeno evolutivo que explica a manutenção. Ela explica o surgimento, é um dos fenômenos que provoca surgimento de novas características. Quais são os outros, Paladino? É o que... Querido, são 3 fatores que são fatores que provocam a evolução, que causam a evolução. Olha só, são as mutações, a recombinação genética, ou crossing over, ou permutação, que acontece durante a prófase 1 da meiose, e o emparelhamento aleatório dos cromossomos homólogos, que acontece durante a metáfase 1. Esses 3 fenômenos são capazes de criar gametas com novas combinações juntos, né? Esses 3 fenômenos juntos criam a variabilidade genética da qual Darwin não foi capaz de explicar. Meus amores, eu quero te lembrar que lamarckismo clássico e darwinismo clássico, você não usa genética para explicar. Então, assim, ó, através dos processos de manutenção, da seleção natural, as características genéticas, blá, 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 blá. Isso é darwinismo? Não. Mano, darwinismo não tem genética. Se na explicação tem genética envolvida na explicação, você está se referindo à teoria moderna ou teoria sintética da evolução, tá bom? Então, beleza. O que é fluxo gênico? Quem me pediu para poder falar sobre fluxo gênico, tá aqui na aula, quando eu estava lá em Salvador, teve alguém que pediu para poder falar um pouquinho sobre fluxo gênico. Fluxo gênico, meus amigos, é a ideia de que os indivíduos que fazem parte da população são potencialmente acasaláveis entre si. Lógico, levando em considerações questões de sexo, né? Monóico, dioico, masculino, feminino, macho, fêmea. Mas a ideia de fluxo gênico é a ideia de que as características que vão surgindo por mutação, recombinação genética ou pela combinação de diferentes gametas produzidos na metáfase 1, vão sendo passados de geração para geração. Isso é fluxo gênico. Existem maneiras de você interromper o fluxo gênico. Quando você interrompe o fluxo gênico, você causou um isolamento reprodutivo.
Existem diferentes maneiras do fluxo gênico ser interrompido. Eita, que droga, mano, eu deixei com o gabarito. Não era, nem para mim, nem para vocês. Ah, não. Eu não gosto de ver antes. Eu gosto de desmarcar aqui e conferir só depois. Vou lá. Queridos, olha só. Então, fluxo gênico. Ah, lembrei. Você está provocando isolamento reprodutivo. Para poder relembrar, maninhos, um pouquinho a respeito de isolamento reprodutivo. Porque esse é um dos fenômenos capazes de provocar novas espécies. Fenômeno que na evolução a gente conversou e chamou ele de especiação. Tá bom? Então vamos lá. Para você provocar um fenômeno de formação de novas espécies, você tem que produzir um isolamento reprodutivo, que é a quebra do fluxo gênico. Então você tem que pegar uma população, cara, e fazer com que uma parte daquela população pare de se reproduzir com outra parte. Se isso acontecer, você quebrou o fluxo gênico entre esses dois grupos que agora estão separados. O que pode provocar essa separação? Separação física. Então, o isolamento geográfico, ele é um fator de formação de novas espécies, porque o isolamento geográfico provoca isolamento reprodutivo. Faz com que esse grupo passe a se acasalar só entre ele e esse grupo se acasale só entre ele. As novas características que surgirem aqui, ó, por mutação, recombinação genética, emparelhamento aleatório na metáfase 1, não vão ser as mesmas que vão surgir aqui, ó, nesse outro grupo. Como você tem uma interrupção do fluxo gênico entre eles não estão mais se acasalando, existe uma possibilidade desse grupo desenvolver uma história evolutiva e esse grupo desenvolver outra história evolutiva, fazendo com que eles, no futuro geológico, possam se tornar espécies diferentes. Outros fenômenos que podem provocar isolamento reprodutivo, meus amores, são diferenças comportamentais. Vou te dar um exemplo. Você pega assim, ó, diferenças ecológicas também. Pega uma área de bosque, uma área de floresta, tá bom? De extensão grande, por exemplo. As condições físico-químicas do interior da floresta não são exatamente as mesmas condições da borda da floresta. Aí existe um fenômeno na biologia que a gente chama de efeito de borda. Na borda bate mais luz, por exemplo. Você vai ter questões, por exemplo, ligadas à umidade, vai ser menor do que lá dentro da mata, por exemplo. E acaba que, para poder evitar competição, tem algumas criaturas dentro de uma mesma população que podem optar por explorar mais a borda do que o ambiente como um todo. Aí você vai tendo um grupo que vive mais na borda e um grupo que vai vivendo mais no miolo do. Isso pode fazer com que, ao longo do tempo, queridos, sejam acumuladas diferenças, inclusive comportamentais, na parte de reprodução, fazendo com que as criaturas, depois de várias gerações, mesmo tendo potencial biológico para acasalar, os órgãos copuladores são compatíveis, os gametas são compatíveis, o alinhamento cromossômico depois da fecundação é compatível, mas as criaturas exibem comportamentos sexuais diferentes que fazem com que um grupo não acasale mais com o outro. Isso pode acontecer. Outro tipo de... Isso chama isolamento etológico, que é a mesma coisa que falar com isolamento comportamental. Existe um outro tipo, que é quando a parte masculina e a feminina amadurecem em épocas diferentes. Isso é mais comum em plantas. Especialmente nas plantas que são monócrinas, que são as plantas que têm flores masculinas e femininas, ou se for o caso com pinheiros, que tem estróbilos masculinos e femininos, algumas vezes os estróbilos masculinos se desenvolvem numa mesma árvore primeiro do que os estróbilos femininos. Aí desenvolveu o estróbilo masculino, os grãos de pólen, mas os femininos estão fechados. Quando o vento bate naquela árvore, ele leva o grão de pólen daquela planta para outro conjunto de organismos, evitando a autofecundação, por exemplo. Pode acontecer tipo de isolamento tipo anatômico. Eu vou te comentar um rolê. Olha só, pensa o dog alemão, que é um cachorro, cara, que ele é assim, ó, tipo, ele é um quadrúpede, né? Nessa posição aqui, a parte lombar dele bate quase que assim, ó, é um dos maiores cachorros do mundo. Mano, um dog alemão tá isolado reprodutivamente do pincher por uma questão de desproporção anatômica, né? O pincher macho
por conta da posição de acasalamento. Não alcança a fêmea, né? Nem se não, sarrada, não tem jeito de alcançar a fêmea. E se você inverter, né? O pincher é a fêmea e o dog alemão é o macho. Então, eles estão isolados reprodutivamente por uma questão de incompatibilidade anatômica. Algumas vezes, queridos, você tem incompatibilidade gamética. Lembra que os órgãos masculinos, o gameta masculino, ele tem, especialmente dentro do reino animal, aqui lotado de mitocôndrias, o flagelo, o núcleo, aí as estruturas dentro da célula. Essa região que é o complexo de Golgi aqui, ó, nos espermatozoides, as vesículas se fundem e um monte de enzimas digestivas formam uma região conhecida como acrossomo. Deixa eu dar licença aqui. Aí o acrossomo vem e libera umas enzimas quando ele encosta no óvulo, ou se você preferir no ovócito, que vão trabalhar na digestão da zona pelúcida e da zona... Ai, velho, esqueci o nome da outra película. Não acredito que fugiu o nome. São duas regiões que envolvem o ovócito, cara. Zona pelúcida e coro... Não é coronário, coronário é do coração. Ah, eu vou tentar lembrar até o final da aula, se eu não lembrar o Google, tá bom? Nossa, não acredito. Mas enfim, caras, aí basicamente o que a gente vai ter são essas enzimas sendo liberadas e permitindo, então, essa digestão dessas camadas que envolvem o ovócito. Essas enzimas, a composição delas varia de espécie para espécie. Então, por exemplo, cara, pode acontecer, por exemplo, de um humano ser capaz de não fecundar, mas acasalar com a diversidade de outros animais que têm orifícios. Mas isso não significa que o gameta humano vai ser capaz de fecundar o gameta de outros animais, tá bom? Ou eu vou googlar, porque senão eu não vou ter paz. É zona pelúcida e a outra zona chama ovócito secundário. Corona radiata? Isso, corona radiata. Exatamente, cara. Obrigado. Muito, muito, muito thanks. Valeu muito. Um é o restante de células que faziam parte do folículo ovariano e saíram junto com a ovulação, e outro é uma barreira lipídica. Tá? Ambos precisam ser perfurados pelo espermatozoide. Ele faz essa perfuração, faz todo sentido, cara. Corona radiata é só você associar que é uma coroa que fica em volta, um raio. Obrigado, mano. Então, essa perfuração, ela acontece tanto do ponto de vista mecânico, então o espermatozoide fica basicamente empurrando a parede, quando ela acontece também no ponto alien, né? Tipo, saliva ácida, e joga um combo bioquímico para poder digerir essa parede. Valeu pela lembrança. Por que eu estava falando disso? Isolamento reprodutivo. Então, meus amores, existem diferentes maneiras de você obter isolamento reprodutivo. Se novas espécies se formam porque as criaturas estão localizadas em ambientes diferentes, o fluxo gênico foi interrompido por um isolamento geográfico, nós chamamos essa especiação de alopátria ou alopátrica. Se as criaturas estão no mesmo ambiente, assim, com potencial físico de se encontrarem, mas por outros motivos não se encontram, a gente chama essa especiação de simpátrica, que é quando elas estão no mesmo ambiente, tá? Eu vou citar alguns exemplos, como eu disse. Os exemplos pelos quais elas não se encontram têm diferentes motivos. Às vezes comportamentais, às vezes porque elas têm hábitos metabólicos diferentes, uma é diurna, a outra é noturna. Elas não se encontram. Pode acontecer também, meus amores, que o território é grande demais. Vou te dar um exemplo. Tem felinos, grandes felinos, espalhados por toda a América. Esses felinos não são exatamente iguais. Você tem puma, jaguar, onça, jaguatirica. Tem diferentes tipos de grandes felinos espalhados pela América. Potencialmente, esses felinos poderiam se encontrar. Pega assim, ó, vou isolar a América Central e a América do Sul, tá bom? Um felino localizado mais ao sul da América do Sul
poderia encontrar um felino para se acasalar da América Central. Por que que não encontra? Porque o território, apesar de ser um só, é grande demais, tá bom? Então esse é um tipo de especiação que ele é simpática, porque o território ele é comunicado entre si, daria para um felino ir até lá, mas não vai porque é muito grande, tá bom? E outra especiação que é a peripátrica, que é exatamente essa que envolve o efeito de borda, que eu falei para vocês. Você tem uma região, por exemplo, pega assim, ó, uma região tipo a Caatinga. Nas bordas da Caatinga, você vai ter uma transição para um ambiente que seria equivalente ao cerrado, ou dependendo do lugar do Brasil, até uma transição para um ambiente que seria uma floresta. Vai ter animais e plantas que ocupam melhor o sertão, o miolo da Caatinga mesmo, e vão ter algumas criaturas que se distribuem melhor nas bordas, nessas regiões de transição, né? Na ecologia a gente chama esses ambientes mesclados de ecótono, é essa região de transição entre um ecossistema e outro, e lembra que ela não tem uma linha demarcadinha, né? Eu tive a oportunidade de viajar para Minas na nossa Semana do Saco Cheio, e aí eu fui para um lugar em Minas, cara, que era de serra, que é Carrancas, né? Mano, é muito legal ver a transição de biomas, assim, e não é uma linha demarcada, assim, você não consegue estabelecer assim, ó, acabou cerrado aqui, começou região de serra. Ou, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ir para o Rio, ou para a Bahia, por exemplo, e fui dirigindo, né? Você não vê o local exato em que termina o cerrado e começa os resquícios do que seria tipo Mata Atlântica. Tá? Não tem uma separaçãozinha exata. Essas regiões de transição chamam ecótonos. Então, fluxo gênico, que é o que está expresso naquela questão anterior, é uma questão que está ligada a essa manutenção da reprodução e através da reprodução dos fatores evolutivos de uma geração para outra. Amores, o que é seleção natural é? Seleção natural. Seleção natural dá para definir de várias palavras, eu vou usar um conceito meu, tá bom? Vou usar uma combinação de palavras minha. Seleção natural é um conjunto de várias forças da própria natureza que criam desafios para os seres vivos, fazendo com que aqueles seres vivos que sejam melhores adaptados a esses desafios, que tenham as características que tornem eles melhores adaptados a esses desafios, sobrevivam por mais tempo e tenham mais filhotes. Olha a minha palavra-chave. Mantendo essas características da população. Mantendo essas características da população. A seleção natural, através desses processos de pressão que os seres vivem, né, aquelas criaturas que têm características consideradas desvantajosas têm uma tendência a sobreviver menos, obter menos alimento, se acasalar menos vezes, e as características desvantajosas têm uma tendência a irem diminuindo a proporção dela na população. Deriva genética. Deriva genética é assim, ó. Deixa eu ver aqui quantos nós somos na turma agora. 16. 14, né, de vocês, mais eu e o Célio. Tá bom, 16 de nós. Querido, tá a gente na sala, tá bom? Estamos nossos presenciais na sala. Aí um meteoro vai e cai. Esmaga 8 de nós. Qual foi o critério evolutivo que esse meteoro usou para eliminar esses 8? Qual foi o critério que o meteoro usou para poder eliminar esses 8? Provavelmente é o que você está pensando mesmo, é que você não está acreditando. Nenhum. O meteoro só baixou aqui e caiu. Esses 8 eliminados podiam ser os 8 mais aptos da população. E eles foram eliminados por um meteoro. É totalmente aleatório. Tem uma inundação numa determinada cidade. Pensa os animais urbanos mesmo, baratas, formigas, ratos, um monte desses animais urbanos mesmo. A inundação mata vários deles, seguindo qual critério de evolução? Nenhum. Deriva genética são exatamente esses fenômenos naturais, cara,
que provocam a morte aleatória de um grupo de criaturas sem levar em consideração fatores de adaptação. Então, vou te dar um exemplo em genes, tá bom? E a gente vai brincar um pouquinho com genes e matemática. Licença. Meus amores, a Nicole tinha respondido ali, nenhum, e ela tá certa. Se liga, eu vou usar o nome da Nicole para pegar o gene Nzão e o gene Nzinho, tá bom? Suponha, por favor, que numa determinada população, a frequência do gene Nzão seja 0,4. A do gene Nzinho seja 0,6, tá bom? Então, assim, ó, todo mundo da população, e eu já vou usar isso para poder explicar o último item, que é equilíbrio de Hardenberg. Se você juntar todos os genes da população, N, me perdoa, é possível, eu estou engasgando com um coco, fiapinho de coco. No intervalo eu tomei e tem um preso na minha garganta, eu estou dando aula com esse negócio me incomodando já tem um tempão. Amores, vamos supor que uma população, por exemplo, tenha 100 indivíduos, tá bom? Como cada criatura tem Nzão, 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 Nzinho, ou então Nzinho, Nzinho, nos 100 indivíduos que existem na população, eles vão ter 200 genes N, tá bom? Aí o que eu estou dizendo é que 40% desses genes são do tipo Nzão e que 60% é do tipo Nzinho. Até aqui você me acompanhou? Eu isolei um gene para a gente poder analisar, o gene N, e te dei uma população com 100 indivíduos. Como cada indivíduo tem 2 genes N, você tem 200 genes N, né? Então, você basicamente vai ter, acho que, 80 aqui, 120 do lado de cá, certo? São 80 genes N aqui e 120 do lado de cá. Beleza? Porque eu estou considerando 200 genes, ó. 80 com 120, 200. Tranquilo? Quando a gente está falando de genética de populações, queridos, é isso que a gente está fazendo. É basicamente, você escolher 1, 2 ou 3 genes, normalmente é 1, e calcular as frequências daquele gene para uma determinada população. É isso que é a genética de populações, que é o último item, que é o item E. Tá bom? Meus amores, o que pode acontecer, cara, na deriva gênica? A deriva gênica, como ela pode eliminar aleatoriamente os organismos, em genética de populações, a gente é capaz de medir a evolução, a velocidade das frequências. O que a genética de população diz pra gente, nossa, meu celular tá esquisito. O que a genética de populações diz pra gente é o seguinte: se uma população não estiver evoluindo, se ela não estiver sofrendo evolução, você vai lá e mede as frequências dos genes dela, aí essas frequências vão dar um valor. Você volta lá depois de, sei lá quanto tempo, quando eu falo sei lá é porque isso vai variar muito de espécie para espécie. Tá? Com bactéria dá para você fazer de uma semana para outra. Com um ano você precisa esperar séculos para poder fazer. Tá bom. Aí você mede de novo a frequência. Se nessa galera aqui tivesse dado assim, ó, não, Deus, falou. Olha aqui. Você mediu durante um tempo. Décadas depois você foi lá e mediu de novo. Aí o gene Nzão diminuiu a frequência da população. Queridos, isso aqui é uma evidência matemática da evolução. Ele está mostrando para a gente que alguma coisa está provocando. Deixa eu só clicar aqui na minha tela aqui para gerar um destaque na minha tela aqui. Pronto. Meus amores, você foi medir isso aqui num período, sei lá, eu vou colocar assim, ó, 2020. Você foi lá depois em 2060, e aí quando você mediu aquela população de novo, a frequência agora está desse jeito aqui, ó.
Isso é um indicativo matemático que está dizendo para você que alguma coisa está fazendo com que a frequência do gene Nzão está diminuindo nessa população. Isso é uma demonstração matemática de que essa população está evoluindo. O que é evolução? Mudança. A genética de populações permite a gente quantificar essas mudanças e em que direção ela está acontecendo. Sacou? Obviamente, se a gente fizesse o cálculo aqui agora, ficaria com tipo... Só me ajuda aqui para ver. Aí é tipo 0,2, né? Aqui e 0,8 para o lado de cá, certo? Então, nota que a frequência aqui teria mudado. Aí, depois disso, os biólogos vão tentar entender o que está provocando essa alteração. O que está fazendo com que o gene Nzão diminua e o gene Nzinho aumente na população. A genética de população é basicamente isso. E aí, o que é equilíbrio de Hardy-Weinberg? Equilíbrio de Hardy-Weinberg, meus amores, que é o último item que está na nossa questão ali. Equilíbrio de Hardy-Weinberg, ele está dizendo para a gente exatamente o seguinte. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ah, beleza, está de boas. Vou interromper o compartilhamento aqui. O equilíbrio de Hardy-Weinberg está dizendo para a gente o seguinte. Se uma população são dos fatores evolutivos, a frequência dos genes vai se manter constante ao longo do tempo. E se essa frequência... Eu vou fechar minha janela ali rapidinho para diminuir o sol aqui, que ele deve estar causando essa... Jornada não. Essa diferença de claridade. Linditos, aí a ideia aqui é o seguinte. Eu vou fazer os cálculos usando isso aqui, ó, como parâmetro. Tudo bem? Essa frequência desses genes aqui, ó. Tudo bem? Então é o seguinte, se liga. Alguém que é Nzão, recebeu um Nzão desse aqui da mãe e recebeu um Nzão desse aqui do pai. A mesma coisa vai ser por Nzinho, beleza? Aí o seguinte, depois que você calculou a frequência, o total de genes da população e estabeleceu a frequência, só para te lembrar como é que você estabelece a frequência, você pega o total de genes, conta quantos indivíduos são do tipo Nzão, aí o enunciado tem que te dar esses dados e aí você vai dividir pelo total, você vai fazer uma fração, né? Colocar no denominador o total de genes, não de indivíduos, de genes. Então, se o enunciado te der o total de exercício, é só você multiplicar por 2, porque cada indivíduo tem 2 genes. E no numerador, você vai indicar o tanto de genes que tem naquela população. Aí você vai achar a frequência quando você dividir esse valor um pelo outro. Tudo bem? Então, o que ele está dizendo aqui, ó, queridos? Que nessa população aqui, a chance de eu fechar o olho, sortear um gene e vir na minha mão um Nzão é de 40%. Nessa população, a chance de eu enfiar a mão nessa população aqui, ó, é lógico, isso é metafórico, né? Arrancar um gene N e vir um gene Nzinho é de 60%. Então, nessa população aqui, a chance de um indivíduo ser Nzão é 0,4 vezes 0,4. Tá, Ladinho? Por que é vezes, mano? Porque a chance do óvulo ser Nzão não interfere em nada na chance do espermatozoide ser Nzão. Tá bom? São eventos que matematicamente são independentes. E aí, é isso aqui, ó. A chance de você ter um indivíduo Nzão nessa população aqui é 0,16. Tá bom? A chance de você ter um organismo Nzinho, 0,6 vezes 0,6, eu estou pegando esse valor daqui, que vai dar 0,36. Amores, se liga. Aí, a chance de você ter um organismo Nzinho
Se a gente for seguir essa lógica, queridos, a gente pegaria e colocaria o seguinte, ó, 0,4, 0,6, multiplica aqui, vai dar 0,24. E aí eu tenho um pequeno probleminha. Se você catar sua calculadora aí, ou se você for rápido de conta, você vai perceber que a população como um todo, quando você juntar essa chance com essa chance com essa chance, tem que dar quanto mesmo? Se eu juntar toda a população, numericamente tem que dar quanto? Em porcentagem, todos os porcentos juntos, 100%. Em número decimal, todos os números decimais juntos tem que dar 1. Exatamente, Isa. Qual é o problema aqui, gatinhos, gatinhas? Se você juntar aqueles números ali, ó, não dá. Tá faltando 0,24. E por que que tá faltando 0,24, meus lindinhos? Porque existe a chance o seguinte, desse nzinho ter vindo do pai aqui, ó, enquanto o nzão veio da mãe. Mas pode acontecer também o oposto. Olha só, 0,4, 0,6. E aí, ó, esse nzinho pode ter vindo da mãe e esse nzão aqui, ó, pode ter vindo do pai. Então, meus amores, na hora de expressar isso aqui, você vai ter que contar o 0,24 duas vezes. Se você contar o 0,24, bom, gatinho, duas vezes, aí sim. Agora, se você somar os 3, dá 100. Meus amores, é possível derivar uma fórmula para você não precisar... como é que eu explico? Racionalizar isso aqui todas as vezes. O termo não é bem esse, mas demonstrar isso aqui todas as vezes. Você faz o seguinte, olha só. Você chama a frequência do GNMzão de P. Chama a frequência do GNNzinho de Q. Aí é o seguinte, qual que é a chance de um indivíduo ser Nzão, Nzão? P vezes P. Qual que é a chance do indivíduo ser Nzinho, Nzinho? Q vezes Q. Qual que é a chance de um indivíduo ser heterozigoto? 2 vezes o P vezes o Q. Você está reconhecendo isso aqui? E a hora que você somar esses 3, essa soma aqui tem que dar toda a população, que é igual a 1. Me ajuda aqui, queridos, que eu não lembro. Na matemática, isso aqui é um quê mesmo? Como é que é o nome desse treco aqui na matemática? Linditos? Não. Esse... Cara, é a mesma coisa que fazer tipo P mais Q ao quadrado. Ele tem um termo específico. Eu não tenho certeza se é produto notável. Celão, me dá um help, se você estiver ouvindo a gente. Essa expressão aqui em matemática, o desenrolar de P mais Q ao quadrado, isso aqui chama como? Eu não lembro, na matemática. Meus amores, qual que é essa ideia aqui? Essa ideia aqui, ó, ela expressa o equilíbrio de Hardy-Weinberg. O que o equilíbrio de Hardy-Weinberg diz? É um produto notável. Valeu, Julinha? Olha só. O que isso aqui expressa pra gente? O que essa equação expressa pra gente? E aí o Sérgio está confirmando ali, é um quadrado da soma, isso eu lembrava, e é o mesmo, esse resultado aqui é um produto notável. Obrigado, mestre. Queridos, isso aqui expressa pra gente o seguinte: se uma população não estiver evoluindo, as frequências dos genes dele vão poder ser demonstrados através dessa fórmula aqui, ó. Tá bom. Aí, um exercício pega e te dá uns números e pergunta se essa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, por exemplo. Está em equilíbrio gênico, que é a mesma coisa. Você
analisa os números e você repara que os números não encaixam nessa sequência aqui. Ó. A hora que você soma os números, a frequência dos homozigotos dominantes, dos homozigotos recessivos e dos heterozigotos, o valor dá menor que 1, maior que 1, significa que essa população, queridos, não está em equilíbrio. E se ela não está em equilíbrio é porque ela está evoluindo. Essa fórmula aqui, queridos, na biologia, ela serve como uma contraprova, sacou? É assim, ó. Se a população que você está analisando, os números dela encaixam nessa fórmula, é porque a população está em equilíbrio, e se a população está em equilíbrio é porque ela não está evoluindo. Isso acontece na vida real? Não, porque todos os organismos estão evoluindo. Recentemente saiu uma matéria na CNN, eu até compartilhei no meu canal, assim, os seres humanos ainda evoluem? Sim, os seres humanos evoluem, porque não tem jeito da gente desligar as mutações, não tem jeito da gente desligar as recombinações genéticas e o emparelhamento aleatório dos cromossomos homólogos lá na metáfase 1. Então, os humanos estão evoluindo. E a gente ainda tem fatores como migração, por exemplo, a questão de deriva genética, né? Fatores ligados, por exemplo, à seleção natural também são fatores. Então, sim, os humanos continuam evoluindo. Nós somos capazes de driblar a seleção natural em alguns aspectos, utilizando medicina e farmacologia, sim. Se não fosse pelas técnicas de biotecnologia que levaram a gente a desenvolver a insulina sintética, por exemplo, as pessoas com diabetes genética do tipo 1 morreriam. O fato da gente ter a insulina sintética, da gente ter desenvolvido a insulina sintética, cria um desvio da seleção natural. Mas isso não significa que a gente seja capaz de desativar as mutações nos humanos. Beleza? Então, só para poder responder, meus amores, ele quer saber qual daqueles fenômenos atua na manutenção, não é no surgimento, mano, na manutenção das características. E aí eu já tinha deixado o gabarito aqui sem querer, né? Foi uma ratinha minha. É a seleção natural quem vai dizer. Ela é juiz, mano. Ela vai dizer assim, ó. Esse pacote de características excelente para você se manter nesse ambiente. Permanece. Ou esse pacote de características não bom para você permanecer nesse ambiente. Tchau. Fora. Beleza? Nota, meus queridos, que essa questão aqui, cara, não é uma questão muito tranquila, porque você teria que dominar cada um dos conceitos para poder identificar qual deles atuaria na manutenção das diferenças entre os seres. Então, se uma criatura tem uma diferença comportamental e essa diferença comportamental faz o bicho ter menos competição com outros seres, essa menor competição facilita a vida desse bicho. Então, a seleção natural mantém essa diferença comportamental. Sacou? Lindos do meu coração. Aparentemente, então, esse é o nosso último encontro nesses sábados, né? Eu imagino que daqui para o final a gente talvez se encontre algumas outras vezes. Eu quero só agradecer a presença e a companhia de vocês por todos esses sábados, a compreensão, o carinho, o apoio que a gente do Planeta recebeu de vocês durante todo esse período. Uma pena que eu não tenha tido condições de passar mais tempo junto com vocês, mas eu espero muito em breve estar jogando ovo e farinha em vocês, onde quer que vocês estejam, tá bom? Me chama para poder encontrá-los, e nem que seja de longe, dá um abraço. O banho de álcool, assim, ó, te dou um abração, tá bom? Tô torcendo muito por vocês, cara. Vocês são uma galera por quem eu guardo muito carinho no coração. Brigadaço. Fiquem bem.